Olá e seja muito bem-vindo. Meu nome é Daniel. Sou professor de português e hoje quero falar com você sobre um assunto muito importante. Muitos alunos me dizem: Daniel, eu entendo bem o português, mas não consigo falar. Você se identifica com isso? Você entende as palavras, entende as frases, mas assim que tenta falar, tudo desaparece. As palavras não vêm, você trava, fica nervoso. Eu entendo você e quero tranquilizá-lo. Você não está sozinho. Muitas pessoas têm o mesmo problema. E não é culpa sua. Seu cérebro funciona bem. Só está faltando uma coisa: o método certo. E eu quero mostrar isso a você, passo a passo. Capítulo 1: A dura verdade. A primeira coisa que você precisa saber é: entender não é o mesmo que falar. Quando você ouve ou lê português, seu cérebro está ativo, mas de forma passiva. Ele recebe informações, mas falar é uma atividade ativa. Você precisa construir frases, encontrar as palavras certas, pensar em gramática e pronúncia. Tudo ao mesmo tempo. Isso dá muito trabalho. E às vezes seu cérebro trava. Isso é completamente normal. É como dirigir pela primeira vez. Você sabe como funciona, mas suas mãos estão rígidas. Você sua, tem medo de errar. Com o tempo fica mais fácil. E com o português é exatamente assim. Você não precisa ser perfeito. Quer saber um segredo? Você não precisa ser perfeito para falar português. Você não precisa entender tudo. Você pode cometer erros. Na verdade, você deve cometer erros. É assim que se aprende. Eu também aprendi outros idiomas e cometi muitos erros. Às vezes eles eram engraçados, mas sempre me ajudaram. Erros não são inimigos. Erros são seus amigos. Eles mostram onde você pode melhorar. Veja esses exemplos. Eu faço café. Este é meu telefone. Hoje é um dia bonito. Assim seu cérebro começa a usar o português todo dia. Por exemplo, de manhã, você se levanta e diz: eu me levanto, vou para a cozinha, eu faço café. São frases muito simples, mas muito úteis. Você ativa seu cérebro, pratica, cria reflexos. E para isso, não precisa de professor ou material especial. O que você faz todos os dias sozinho é mais importante do que o que faz uma vez por semana com um professor. Mesmo 5 minutos por dia já é muito bom. Falar é treino. Falar uma língua é como praticar esportes. Se você quer correr uma maratona, não basta ler um livro sobre corrida. Você precisa treinar. Correr um pouco todos os dias. Às vezes você cai, mas se levanta. Com o português é a mesma coisa. Ouvir, assistir vídeos, isso é ótimo. Mas só isso não é suficiente. Se você não fala, não prepara seu cérebro para produzir a língua por conta própria. Você entende, mas ainda não consegue criar frases. E para criar frases, você precisa praticar. Eu digo isso sempre aos meus alunos. O português não sai sozinho da sua boca. Você precisa convocá-lo, usá-lo, testá-lo. Mesmo que cometa erros, não tem problema. O importante é fazer. Comece pequeno, 5 minutos por dia. Fale sobre seu dia. Resuma um vídeo. Descreva o que vê. Você pode até se gravar no celular. E quando se ouvir depois, vai perceber muitas coisas. Você melhora. Isso é muito eficaz. Eu sei que nem sempre é fácil. Muitos alunos têm medo de falar. Têm medo de errar. Medo do sotaque. Medo do que os outros vão pensar. Eu também tive medo quando aprendi outro idioma. Sentia vergonha do meu sotaque. Falava muito devagar. Tinha medo de que as pessoas pudessem rir de mim. Mas sabe o que aconteceu? Ninguém riu. Pelo contrário, me encorajaram. Ficaram felizes por eu falar a língua deles. E com o português é a mesma coisa. Quando um brasileiro ouve alguém falando com sotaque, pensa: incrível! Essa pessoa se esforça para aprender minha língua. Então, não tenha medo.
Fale, mesmo que seja devagar, mesmo que seja simples. Cada palavra que você fala é um passo à frente. Cada frase te leva mais longe. Assim surge uma ponte entre o que você entende e o que consegue dizer. Muitos alunos me dizem: eu entendo quando leio, entendo quando ouço, mas não consigo falar. Sabe por quê? Porque eles ainda não construíram a ponte entre entender e falar. Você pode construir essa ponte com uma ferramenta simples: ler em voz alta. Pegue um texto curto, um pequeno diálogo, uma história curta e leia em voz alta. Seu cérebro ouve as palavras. Você as pronuncia. Você lê, ouve, fala. Tudo ao mesmo tempo. É um método muito eficaz e gratuito. Você também pode praticar com filmes ou vídeos. Leia as legendas, pause, repita as frases como um ator, como um imitador. Assim você aprende os sons, o ritmo e a entonação. Você se aproxima cada vez mais do português real. E nunca esqueça, querer ser perfeito é uma armadilha. Fale, mesmo que não seja perfeito. Só assim você realmente aprende. Capítulo 2. A queda da perfeição. Muitas pessoas acham que precisam falar português perfeitamente antes de começar a falar. Elas esperam o momento certo. Esperam conhecer mais palavras, entender melhor a gramática e não cometer mais erros. Mas sabe o que acontece? Esse momento nunca chega. Perfeição não é o começo. Perfeição é o resultado. Você não fala perfeitamente para começar. Você começa a falar para melhorar a cada dia. É como aprender a andar de bicicleta. Você não começa como profissional. Você cai, perde o equilíbrio, mas continua. E aos poucos, você consegue pedalar. Com o português é igual. Se você esperar a perfeição, ficará parado. Se aceitar a imperfeição, vai avançar rapidamente. Sabe o que mais? Se você agora entende o que eu digo, as palavras já estão na sua cabeça. Elas estão lá, só estão dormindo. Elas precisam de um sinal para acordar. E esse sinal é a ação. Quando você fala, mesmo que pouco, você desperta as palavras. Você as convoca, ouve, sente. E quanto mais você as usa, mais fácil e rápido elas vêm. Por exemplo, se você diz frequentemente: hoje vou ao trabalho a pé, seu cérebro memoriza essa frase. Na próxima vez, ela vem automaticamente. É como criar um caminho na memória. E quanto mais você usa, mais largo e claro esse caminho fica. Não tenha medo de repetir as mesmas frases. Pelo contrário, isso é uma ótima estratégia. Prepare frases simples para o dia a dia. Olá, como vai? Quero um café, por favor. O tempo está bonito hoje. Aprendi algo novo. Repita sempre, caminhando, cozinhando, na cabeça ou em voz alta. Assim, as frases se tornam automáticas. Você não precisa mais pensar nelas. Elas surgem naturalmente. Aprender português não é uma competição, não é uma corrida, é seu próprio caminho. Exige paciência, regularidade e, acima de tudo, diversão. Faça ser agradável para você. Escolha assuntos que gosta. Fale sobre coisas que te interessam. Ouça coisas que te empolgam, porque diversão é um impulso para a sua memória. Capítulo 3. Ler. Ajuda você a falar melhor. Quer falar melhor português? Aqui vai uma dica simples, mas muito poderosa. Leia histórias. Talvez você pense: mas eu quero falar, não ler. Eu entendo. Mesmo assim, ler é muito importante. Quando você lê, vê palavras, frases e como a língua funciona naturalmente. Seu cérebro memoriza gramática e vocabulário sem precisar decorar listas. Você entende como as frases são construídas e, principalmente, começa a pensar como um brasileiro. Mas, atenção, leia textos simples, adequados ao seu nível. Livros infantis, histórias curtas, pequenos diálogos. Você não precisa entender cada palavra. Se entender a história, já é suficiente. Histórias ficam na sua cabeça. Pense em um filme ou história que você gostou. Provavelmente você ainda lembra de algumas frases. Sabe por quê? Porque seu cérebro adora histórias.
Se você lê uma história, João vai à padaria e diz: "Olá, quero um pãozinho." Você vê a cena, ouve a frase, e na próxima vez que for à padaria, a frase vem automaticamente à sua cabeça. Outra dica: leia em voz alta. Não só com os olhos, mas também com a boca. Assim, você conecta olhos, cérebro e voz. Você ouve sua própria voz em português, pratica respiração e pronúncia. Fica mais confiante. Você pode até ler uma frase e depois repeti-la sem o texto. Excelente exercício! Também ouça um pouco de português todos os dias. É como um banho de idioma. Mesmo que você não entenda tudo, acostuma seu cérebro aos sons, ritmo e melodia. Ouça podcasts para iniciantes, vídeos simples ou músicas em ritmo lento. Um ótimo método. Ouça uma frase e repita imediatamente depois. Isso se chama shadowing. Você imita, repete, como uma sombra. Assim aprende sons, ritmo e entonação. Passo a passo, seu português soa mais natural. Fale um pouco em português todos os dias, mesmo que sejam apenas 5 minutos. Fale sobre seu dia, família, o que vê ou sente. Grave-se e escute depois. Assim percebe seu progresso. Suas frases ficam mais fluentes e isso dá muita motivação. Uma das minhas alunas tinha muito medo de falar. Eu dei a ela a tarefa de apenas 2 minutos por dia. 3 semanas depois, ela disse: "Daniel, agora falo comigo mesma na cozinha e também tenho coragem de falar com outras pessoas." Esse é o poder da prática diária. Capítulo 4. O poder da regularidade. Quer saber o verdadeiro segredo? Não é talento. Não é morar no Brasil. Não é estudar horas a fio. O verdadeiro segredo é chamado regularidade. Um pouco todos os dias é melhor do que muito apenas uma vez por semana. 5 minutos hoje, 5 minutos amanhã. Em um mês, você já vê grande progresso. Seu cérebro adora hábitos. Dê a ele português todos os dias, mesmo que pouco, e ele vai crescer. Você pode falar português. Você pode progredir. Você pode se tornar confiante. Não é um sonho, é real. O aprendizado é um processo que pede tempo, paciência e também diversão. Não se compare com os outros. Olhe para o seu próprio caminho. Cada palavra que você entende, cada frase que diz é uma vitória. Então, fale, mesmo que pouco, mesmo que sozinho. E nunca pare. O português já está dentro de você. Você só precisa deixá-lo sair. E um dia, você vai falar sem nem pensar nisso. Agora é sua vez. Escreva nos comentários de qual país você é e por que está aprendendo português. Compartilhe sua história conosco. Seja por trabalho, estudo, amor ou simplesmente curiosidade. Eu leio, avalio e corrijo todos os comentários. Então, não tenha medo de escrever. Curta e apoie os outros também. Juntos aprendemos. Muito sucesso! E uma viagem maravilhosa com a língua portuguesa. Inscreva-se no canal e venha praticar comigo todos os dias.